Não, se liga nisso aqui, ó. Pra mim, o Notion é um dos aplicativos mais entediantes e desnecessários que existem. Muita besteira, né? Muita palhaçada só pra tomar notas, ou escrever notas, ou salvar notas, né? Pô, eu não sei como que alguém pode escrever, digitar um negócio desse, uma publicação feita numa comunidade de produtividade. Então, saiu daqui, ó, do Reddit, e escreveu um negócio desse. Claramente, o cara não sabe, de fato, assim, o que é o Notion, né? Tipo, não deve nem saber, não deve nem ter tido nenhuma experiência com o negócio, né? Aí vem escreve um bagulho desse. Aí o cara de baixo aqui, ó, acabou com o maluco, né? Destruiu ele totalmente. Ele falou assim, note-taking, né? Que é escrever notas, deve ser a pior das qualidades do Notion. O ponto é que não existe nenhum outro aplicativo que faz o note-taking, que é, né? Que deixa você escrever notas, to-do list, databases, né? As bases de dados, website, criar sites, né? Fazer CRM, conteúdo, IA. Então ele acabou assim descrevendo todas as ferramentas, né, todos os recursos do Notion, sendo que o cara falou, né, que é só um aplicativo para escrever notas. Então é isso aí, é isso que a galera fala sobre o Notion. Nesse vídeo a gente vai explorar um pouco desse mundo da galera que não gosta do Notion, que é legal da gente ver também, né, quais são os argumentos dos caras, que eles falam sobre, que eles pensam sobre, né. Então eu tirei alguns comentários aqui do Reddit, né, tem alguns. O Reddit, para você que não sabe, é uma ferramenta, né, uma plataforma que você consegue criar uma comunidade e aí você vai postando as coisas ali, sei lá, você faz uma pergunta, você posta alguma coisa específica sobre alguma coisa que você queira, sobre praticamente tudo, assim, tudo que você pensar tem uma comunidade do Reddit. Isso aí deve ser até uma frase famosa, uma expressão dos caras, deve ser até o slogan do Reddit, esse aí. Tudo que você pensar que existe no mundo tem uma comunidade. E aí eu tava lá explorando, né, eu tava esses dias, sei lá, semana passada, tava passando lá pelo Reddit, aí eu vi um post desse aqui, não sei se foi esse aqui específico, né, que esse aqui é o título, né, alguém realmente usa o Notion. Aí eu vi algum post desse aí e eu fui olhar os comentários e tinha uma galera carcando com o Notion, aí eu falei, não, vou ter que fazer um vídeo sobre isso. Então, tá aqui, vamos dar uma explorada aqui, eu vou dar as minhas opiniões, fazer os meus comentários também, e aí eu vou explicar mais ou menos por que esses caras pensam, né, do jeito que eles pensam. Então, assim, eu peguei alguns desse aqui, né, que o título é justamente esse, será que alguém realmente usa o Notion, né, o cara com a dúvida dele aqui, ele postou na comunidade de produtividade, né, que é uma galera que provavelmente conhece bastante o Notion, né, então eles têm a autoridade, a credibilidade pra falar alguma coisa. Aí ele falou assim, nossa, o cara botou um ISTGG, olha como estadunidense se comunica de um jeito diferenciado, né. Aí o cara falou assim, provavelmente é o aplicativo menos user-friendly, né, menos amigo do usuário e mais estranho. Quanto tempo vocês levaram pra perceber como que ele pode te ajudar no trabalho, como que vai trabalhar por você, né, antes de realmente conseguir aproveitar os benefícios dele. Aí ele falou, por favor, me deixe saber como que você usa ele, como que ele como que ele te ajuda, né. Então, tá aí, ele fez primeiro, ele começou o negócio com uma pergunta, né, uma pergunta normal, né, só que ele já começou fazendo uma crítica aqui, né, então é o pior aplicativo em questão de user-friendly e o mais estranho, né, annoying aqui. E aí depois ele foi fazer uma pergunta, eu acho que ele quer realmente saber, né? Ele quer realmente conseguir usar o Notion, ele sabe que o Notion é uma ferramenta boa, uma plataforma que agrega na vida da pessoa que consegue usar, que sabe usar, e ele aparentemente tá desesperado aqui pra conseguir usar o negócio, apesar de ter criticado aí, né, começado com uma crítica. Aí o cara de baixo aqui, ó, pra responder, né, esse comentário do cara, essa pergunta, ele falou, eu uso o Notion, né, eu usei o Notion antes, mas por conta do seu design complicado, eu só basicamente usei o Google Sheets, tô usando o Google Sheets agora, só que eu ainda gosto das features, né, dos recursos do Notion. Então o cara começou a usar o Notion e voltou pro Google Sheets, para as planilhas do Google aí. Beleza, isso aí é uma questão de o cara começa a usar o Notion, e aí ele percebe que, putz, eu vou ter um esforço aqui, eu vou ter uma dedicação para fazer aqui. E aí como as planilhas já são muito mais conhecidas, né, já é um elemento cultural mundial da sociedade, né, as pessoas se sentem muito mais confortáveis usando uma planilha do que uma ferramenta que meio que faz tudo, né, meio que consegue colocar uma planilha, consegue colocar as notas ali que você quiser, consegue botar um CRM, consegue fazer tudo. Então, a questão que você vai ver aqui nesse vídeo, do começo ao fim, é que as pessoas não conseguem, já vou resumir aqui tudo, né, se você quiser só pular e não assistir o vídeo. O resumo é que as pessoas não conseguem passar por uma jornada de aprendizado de uma ferramenta nova, com recursos que ela já conhece, que são planilhas, que é o Kanban, que é o calendário,
calendário, que é checklist, tarefas, bullet points, né? O Markdown, que é só o texto padrão, igual do Word. Então as pessoas elas se deparam com uma ferramenta que tem todos esses recursos e tem uma ampla gama de funcionalidades para ela conseguir tirar o maior proveito da ferramenta sem precisar usar outras ferramentas, ou seja, centralizando tudo que ela quer, que ela precisa no dia a dia. Só que ela percebe isso e ela fica totalmente, assim, dá uma ansiedade de você achar que você precisa usar tudo, quando é o contrário, né? Que você não precisa usar nem 20% se você quiser dos recursos, né? Você precisa usar só o que vai te ajudar no dia a dia. E é assim que todo mundo começa. Inclusive tem um comentário aqui muito bom de outro cara que ele respondeu, que ele contou a experiência dele, né? Mas eu já vou chegar nele. Aí aqui o de baixo falou: ninguém usa o Notion de forma produtiva de verdade. Todo mundo só acha que usa, né, ele de forma produtiva e simplesmente gastam o dia inteiro otimizando o seu sistema ao invés de realmente fazer as coisas, né? Getting shit done. Fazer as coisas na prática ali. Então, os caras assim, eles têm uma ideia que você vai criar sua conta no Notion e você vai automaticamente colocar todo o seu tempo hábil do seu dia para fazer um sistema. Quando, na verdade, eles têm uma gama de recursos para justamente te fazer evitar isso, né? Fazer você evitar essa carga de aprendizado que você precisa ter. Então, existe o Marketplace do Notion justamente para isso. Então, tem os templates ali já criados. É claro que é uma ferramenta difícil de usar. É óbvio, eu não vou, chegar no vídeo aqui e falar, nossa, totalmente fácil e tal. Eu mesmo demorei 1 ano, 2 anos, sei lá, 3 anos para começar, acho que foi 2 anos e pouco, para começar a usar o Notion, de fato, no meu dia a dia e perceber os benefícios que ele tava me mostrando. Eu nunca percebi esse negócio de, tô gastando muito mais tempo do meu dia otimizando sistemas do que, de fato, trabalhando, né? Porque, se for pensar, eu comecei a trabalhar com o Notion, comecei a ganhar dinheiro com o Notion, de fato, esse ano, 2025. Então, assim, eu já uso o Notion há 5 anos. Então, antes disso, o que ele me trouxe de produtividade, de organização, de gestão, de, tudo, assim, de eficiência no geral, foi um negócio brutal, assim. Então, eu fui percebendo esses benefícios e fui percebendo que eu poderia agregar para outras pessoas também. Aí eu comecei a fazer templates, comecei a criar soluções para mim, que eu precisava, né? Então, sei lá, biblioteca, gestão de tarefas. O primeiro sistema que eu lancei foi um de gestão de tarefas e projetos, né? Que é o básico que todo mundo precisa. Naquela época eu fiz um que hoje em dia eu faria muito melhor, tá bem ruinzinho mesmo, inclusive eu nem falo dele mais. Só que depois eu fui para um que chama The Source, né? Que é um de recursos para designers, que era o designer na época ainda. Então, depois eu fui abrindo, né? Fui fazendo e tal, e agora que eu criei o meu canal e comecei a postar esses vídeos, aí sim que eu comecei a criar vários sistemas diferentes, para várias funções diferentes, né? Então, eu demorei muito, cara, muito para começar de fato. Só que eu só consegui fazer essa mudança, de mudar a minha mentalidade e colocar o Notion de fato no meu dia a dia, porque eu acho que é só assim que você aprende mais fácil, né? Essa forma mais garantida de que você vai aprender uma ferramenta nova, que é você colocar no seu dia a dia. Então, você precisa usar todos os dias para alguma coisinha. Nem que seja, cara, o mais básico possível, assim. Você entra, dá uns tiquezinhos na checklist ali, depois sai. Você não precisa gastar horas do seu dia numa ferramenta só para configurar alguma coisa, para automatizar alguma coisa, otimizar, né, que os caras estão falando aqui, otimizar o seu sistema. Então, não precisa disso, né? É só você, entrar, fazer alguma coisinha e sair. Com o tempo, você vai percebendo, essa ferramenta, ela pode me trazer também isso aqui, ela pode me gerar isso aqui de benefício, ela pode, eu posso colocar isso aqui que eu tinha em outra ferramenta, eu posso trazer para cá também, para eu centralizar o meu CRM com minha gestão de tarefas, com o meu financeiro, eu posso parar de usar planilha de financeiro. Então, são muitas coisas que você pode fazer. É só uma questão de você realmente achar um uso para a ferramenta e colocar no seu dia a dia. Foi só assim que eu comecei a, de fato, entender a ferramenta. E eu só levei tanto tempo assim porque eu não usava, realmente. Eu comecei a usar, eu usava o Evernote antes, né? E aí o Evernote eu usava realmente só, igual o cara falou aqui, ó, só pra take notes, pra criar notas. Eu usava o Evernote realmente só pra criar notas, porque é só isso que eu tenho pra fazer ali. Igual o Apple Notes, igual vários outros que os caras vão falar aqui, que eles substituíram o Notion por essas ferramentas mais simples. E aí eu percebi que, o Evernote tava totalmente defasado, assim, não tava me deixando usar mais nada, tava travando tudo, eu usava no celular, né? Tava me forçando a pagar, se não me engano, na época. Tinha vários pop-ups de pagamento, assim, de colocar o cartão de crédito. Então eu falei, meu Deus do céu, que merda. Aí eu saí e comecei a procurar outras ferramentas, né? Eu acho que era 2022. Aí eu achei o Notion, comecei a criar uma conta, né? Foi do zero mesmo ali, comecei a ver o que ele podia me trazer de benefício, comecei a assistir um monte de conteúdo, entrei pro mundo da organização também, comecei a gostar demais de organização, de produtividade e tal. Eu já gostava antes, né? Mas depois do Notion, isso aflorou muito. E aí eu fui assistindo alguns vídeos rápidos ali, básicos, fui assistindo
uns caras que tinham sistemas, assim, estratosféricos, só que eu olhava pra aquilo e pensava, putz, nossa, como eu queria ter um sistema desse. Eu não ficava, tipo, com medo, né? Nossa, é possível fazer um negócio desse? Como que eu vou fazer isso? Tipo, caramba, por que eu vou usar uma ferramenta que eu não consigo fazer o que a ferramenta me dá de possibilidade? Por que eu vou usar um negócio desse, entendeu? Então eu vou sair, eu vou parar de usar. É assim que os caras pensam aqui nesses comentários, pelo menos, né? Aí, esse aqui eu já vi, né? Aí o cara falou aqui, ó, mais um comentário aqui, ele falou, eu simplesmente voltei pro Apple Notes e pro Excel, irmão, lol. Então o cara, né, um padrão que você vai ver aqui também dos caras é que eles sempre voltam, eles sempre regridem, vamos dizer assim, né? Não tô também colocando o Notion no patamar, nossa, melhor ferramenta do mundo. Eu também não uso só o Notion no meu dia a dia, né? Eu uso outros, claro. Apesar do Notion ser o que eu mais centralizo coisas, né? Então, muito do meu negócio, muito do meu dia a dia, muito da minha rotina tá no Notion em si. Mas aí, um padrão que você vai ver é que os caras, eles sempre regridem para uma ferramenta, para recursos, para funcionalidades muito mais simples, né? Então, o Apple Notes, por exemplo, é só para notas. E você, claro, tem toda o ecossistema da Apple, né? Do iOS, que você consegue ligar com o seu iCloud, consegue colocar na sua conta ali. É realmente muito bom, né? Não vou falar mal do Apple Notes também, eu também gosto muito. E o Excel, né? Que é basicamente o cara escolheu aí voltar para usar 1000 planilhas e criar um monte de planilha para fazer coisas diferentes, né? Então, isso é uma das coisas que eu mais percebo. Muitos dos meus clientes, né, que eu faço sistemas para eles vêm de planilhas, né? Então, eles falam que eles querem parar de usar a planilha justamente porque todo mês é uma planilha nova, todo mês é uma configuração nova, todo mês é a mesma coisa. São abas infinitas de planilha que eles têm e eles querem parar com isso. Então, eles veem que existe uma ferramenta que você consegue colocar tudo isso numa só e fazer aquilo aparecer para você, fazer um gráfico bonitinho ali, igual as planilhas que tem no Excel ou no Google Sheets. Você consegue fazer um monte de coisa que tem nessas ferramentas e você não precisa ficar criando toda hora uma aba nova e ficar se perdendo em planilhas. Então, por que eu vou continuar com planilha, entendeu? Então, claro que é um ato de coragem, né, que eles tomam, que os meus clientes tomam, porque é difícil você mudar uma ferramenta, um estilo de uso de ferramentas da noite pro dia, né? Então, inclusive, eu tenho todo um suporte para fazer isso, né? Eu nunca vou fazer um sistema totalmente diferente de uma planilha, né? Geralmente eu até agrego muito nessa questão da substituição, né? Então eu deixo ali as visualizações parecidas com a planilha, parecidas com o Excel, eu deixo tudo em rows, né? Em colunas, em linhas, para pelo menos nos primeiros dias, para ele já ir se familiarizando e percebendo que aquilo ali ele pode trazer as mesmas coisas que ele tinha na planilha, só que de uma forma muito mais dinâmica, uma forma muito mais otimizada, muito mais leve, sem precisar ficar abrindo um monte de planilha. Então, enfim, é uma questão que os caras eles vão fazer, né? Sempre, claro, eles vão voltar para uma parte mais simples, porque eles ficam sobrecarregados de ter que aprender. Por algum motivo, eles entendem que eles precisam de um tempo muito grande para aprender a ferramenta e eles não conseguem simplesmente começar do pouco, né? Começar aos poucos. Então, isso aí é uma questão de mentalidade deles mesmo, né? De não achar que não tem tempo para isso ou achar que precisa de muito tempo para isso, né? É uma questão que a gente vai ver bastante. Aí tem um outro aqui, que esse aqui é bom, ó. Ele falou, Notion é o maior scam, lol. He's always been this way. Ele sempre foi desse jeito. Ele força, né? Eles forçam uma learning curve, né? Uma curva de aprendizado totalmente desnecessária e longa em todo mundo. Aí assim, tem coisa que dá até uma preguiça de comentar, porque é um negócio engraçado que os caras pensam, né? O cara já chamou o Notion de scam aqui, né? Então, enfim, scam, não sei se ele entende o que é scam, de fato, né? O que é um scam. E aí ele falou que sempre foi desse jeito, né? Não sei onde, não sei quando que foi um scam, não sei que ele entende por isso, né? E aí ele falou, força uma curva de aprendizado muito longa em todo mundo. Essa palavra que ele usou de força, eles forçam uma curva de aprendizado muito grande em todo mundo. Eu imagino assim, se o Excel não fizesse isso, o Excel, o Google Sheets ou qualquer outra ferramenta que seja mais conhecida que a gente tem no mercado e que seja tão difícil quanto o Notion ou até mais difícil. Pergunta para qualquer pessoa se ela acha que o Excel é uma ferramenta fácil de usar. Com certeza que ela vai falar, nossa, uma das mais difíceis. Nossa, eu comecei a usar, eu não consegui usar nem o básico, não consegui nem fazer uma fórmula simples. Certeza. A pessoa ela vai falar que é difícil. Então por que a pessoa ela acha que uma ferramenta, por ser difícil, é um scam e tem uma curva de aprendizado desnecessariamente longa e força em todo mundo, se existem ferramentas a rodo no mercado que fazem justamente isso. Mas não é a questão de forçar. Essa palavra é tão mal usada aqui que eu fico até engraçado, porque, cara, por que os caras vão forçar? Tipo, se você não quiser usar, não usa. Se você não quiser aprender a usar um negócio e usar só o básico do básico, você quer usar o Google Keep, você quer usar o Apple Notes, você quer usar o caraca, você quer usar
usar papel e caneta, você usa. Ninguém tá te forçando, né? Isso aqui esses comentários, eles vêm de pessoas que se sentem, ofendidas pela complexidade da ferramenta, né? Ou pela gama de recursos que a ferramenta tem, e a pessoa não é capaz de conseguir, ter uma disposição de aprender a usar, né? Só que para usar o Excel, ela tem a disposição, né? Por quê? Porque o Excel, o tipo de solução que o Excel traz, ele é primordial, ele é inevitável de você usar, né? Ou você usa o Excel, ou você usa papel, né? É isso que muita gente pensa, porque realmente você não consegue substituir uma planilha muito fácil, né? Hoje em dia eu consigo, porque eu tenho a expertise de traduzir a comunicação do Excel, traduzir a solução de um Excel, de uma planilha, para o Notion. Então, eu hoje sou capaz de fazer isso com sistemas de clientes, mas antigamente, há alguns anos atrás, eu não era realmente capaz, porque a planilha é muito poderosa, é óbvio isso, né? Você consegue fazer, 1 milhão de coisas ali, é uma liberdade muito grande também, mas, né, sempre voltando para a questão da centralização, né? Você vai precisar criar 1 milhão de planilhas, vai precisar criar um monte de coisa, você vai precisar pensar em cada detalhe ali, cada linha e tal, então é difícil de usar? As pessoas reclamam da curva de aprendizado do Excel? Não. Por que será, né? Porque justamente elas acham que o Notion, ele é difícil por querer ser difícil, mas o Notion, ele só é difícil se você visualizar ele, se você enxergar ele como uma ferramenta de fato difícil, né? E meio que ignorar tudo que ele tem para oferecer de solução para você, se você não tiver a disposição de entender para que você precisa da ferramenta, primeiramente, né? Por que você quer usar? Ou você só quer usar porque tá no hype, ou porque tá na moda. Eu vou usar o Notion e eu vou me sentir super produtivo. Se for por isso, é claro que você não vai conseguir usar, você não vai conseguir tirar nada de proveito. Você tá usando por um objetivo diferente, né? Por uma motivação que é errada. Também não posso ficar julgando, né, a motivação de ninguém para usar nada, né? Não sei para que o cara foi procurar usar o Notion, claro. Mas a ideia é que essa, ninguém tá forçando nada e a pessoa, ela precisa entender para que ela vai usar o negócio e se dedicar para aprender a colocar em prática aquilo, né? Ou você pega um template grátis na internet, ou você, sei lá, até compra um sistema, se você confiar em alguém, você compra o sistema da pessoa e vai lá fazendo os seus... eu gosto muito da ideia de você fazer uma engenharia reversa, né? Então, direto chega uma galera no meu WhatsApp perguntando como que eu ensino Notion, né? Se até eu tenho curso de Notion, né? Eu não tenho curso de Notion, não ensino Notion, mas eu sempre falo pra pessoa, se você baixar um template que eu fiz, apesar de ter no canal, né? Eu faço todos no canal, então se você tem interesse em algum template que eu fiz, e se você quiser saber, né, quais são os sistemas que eu já fiz aqui no canal, playlist aqui no link aqui embaixo, você consegue ver todos, e também na minha loja de templates grátis aí também, que você consegue ter a lista inteira de templates grátis ali pra você baixar e começar a usar no seu Notion. Ainda hoje, também vai ter aqui na descrição, então fica à vontade aí. Eu sempre falo pra pessoa, baixa o template grátis que eu fiz aqui no canal, assiste o vídeo do que eu fiz, entende, ou não precisa nem assistir o vídeo, só baixa o template e faz uma engenharia reversa. Então, abre as páginas, abre as bases de dados, entende por que eu fiz cada coisa ali, por que tem aquela visualização ali daquele jeito específico, por que ele tá diagramado daquele jeito e tal. Eu explico muitas coisas nos meus vídeos, né? Só que tem coisas que eu não explico porque já é muito natural e todo mundo já meio que sabe, né? Fazer essa engenharia reversa é muito bom. Então é isso que eu geralmente explico, né? Geralmente recomendo para os meus clientes ou para pessoas que chegam no meu WhatsApp me perguntando como que eles aprendem Notion, né? Se eu tenho curso de Notion para eles aprenderem melhor e tal, que gostaram da minha explicação de alguma forma. Então é isso. Claro que não dá para garantir que você vai aprender, que você vai virar um mestre de Notion se você fizer isso, mas, é uma das formas que eu vejo que são mais fáceis, assim, de você colocar em prática e você começar a criar aos poucos sistemas que você realmente vai usar, entendeu? E não usar só o Notion como um note taker, né, que os caras falam, que eu sempre esqueço o nome, para criar notas, né? Um Apple Notes da vida, um Google Keep, para você só escrever. O Notion não é para isso, e justamente as pessoas, elas percebem que tem uma galera fazendo coisas incríveis no Notion, criando sistemas centralizados, sistemas que eles se integram e traz um monte de coisa e tem vários dados juntos, e a pessoa, ela percebe que ela só consegue fazer uma lista de tarefas ou uma lista de compras e ela fica mal, né? Ela fica meio estressada porque ela não consegue fazer as coisas, né? Mas justamente isso, você precisa olhar para as pessoas que fazem isso, entender por que elas fazem aquilo, como que elas fizeram aquilo de fato, do zero, e ir fazendo você mesmo o que você precisa, né? Porque às vezes o sistema do cara que é gigantesco, assim, que tem muita coisa e centraliza muita coisa, não é o ideal para você. Óbvio que o cara criou para ele usar, de fato, né? Então, isso aí também a gente já sabe, né? Tem vários usos que você pode ter da ferramenta, principalmente do Notion, né? Que tem tanta coisa, mas você precisa saber o seu uso, né? Que você quer realmente tirar o maior proveito dele. E aqui eu tenho um comentário e uma resposta nesse comentário aqui que o cara fez, que é bem engraçado também, ó. O cara falou, eu achei muito overwhelming, né? Muito, como que eu vou traduzir overwhelming agora? Muito
como fala? Pensa que tem uma bigorna na sua cabeça, né? Muito pesado, assim, negócio, porra, difícil. Ele é muito bom porque ele deixa você guardar e organizar muitos dados, né? Mas fast retrieval is not a strong point. Não sei o que é fast retrieval. Recarga, restauração, sei lá, que ele quis falar aqui. Aí, aqui é a parte boa. Todos os seus recursos são distrações, né? Então, todas as ferramentas que tem no Notion são para distrair e tentar justificar o preço alto. Eu acho que é overrated, né? Eu acho que é super estimado. Então, o cara falou aqui que todos os recursos deles são distrações, né? E eles usam esses recursos para justamente tentar justificar o preço alto. Isso aqui é bom contextualizar, porque o artigo que ele tá respondendo aqui é de um cara que ele falou que o Notion, ele é totalmente... Mesma coisa aqui, né? Ele falou que ele é overwhelming, né? Ele é pesado e difícil de você usar, difícil de você organizar, né, as coisas para você começar a usar. E aí ele deu uma lista de ferramentas para você substituir o Notion, né? E aí o cara falou que todos os recursos são distrações e para justificar o preço alto. O preço do Notion não é alto, né? Para começar, é um valor assim básico e normal que a gente tem em várias ferramentas do mercado, inclusive ferramentas que elas entregam soluções que são muito específicas, muito simplistas, né? Que é um tipo de solução que você pode ter, só que a ferramenta já é tão conhecida, já tem tanta marca, já tem tanta visibilidade no mercado, e ela já é conhecida por ter aquela solução já integrada. Então aí essas ferramentas, as empresas, né, por trás das ferramentas, eles meio que se veem na obrigação de subir o preço, né? E não tá errado também, tá certo, porque se a ferramenta fica cada vez melhor, se ela já é muito conhecida, se ela já tem um nome no mercado de ser a ferramenta mais completa para entregar aquela solução específica, é justo que ela suba o preço, né? Para justamente ser justo para os dois lados. Só que os caras falar que o Notion ele é caro por tudo que ele entrega, né? Pela IA, agora que eles estão trabalhando muito com IA. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que gosta, mas é fato que é muito útil no dia a dia. Se você souber fazer o que você vai mais agregar no seu dia a dia, se você souber criar os elementos que a IA pode te ajudar, porra, isso aí você economiza um tempo, assim, absurdo. E o Notion, ele tá cada vez mais estruturando a marca, né, e mudando o tom de voz deles para justamente empresas, né, para empresas conseguirem trazer a operação delas para a ferramenta, né, para a plataforma, e conseguir tirar o maior proveito com o time inteiro, né, com toda a equipe ali, dos departamentos da empresa, conseguir separar cada coisa, fazer a gestão dos acessos, né, a gestão de segurança ali de cada página, né, a questão financeira, né, de não mostrar para todo mundo, de fazer automações também. Automações do Notion tá ficando cada vez mais forte, seja com automações internas do Notion em si, seja com IA, seja com automações externas, né, que você usar ferramentas externas, que é o N8N, o Make, o Zapier, coisas do tipo. Então, e a galera aqui, você pode ver que eles estão falando especificamente de usos do Notion que são muito voltados pro dia a dia, né, não pro negócio, né, pra pessoa que tem um negócio, pessoa que quer tirar o maior proveito ali da empresa, né? Então, assim, isso já é um ponto muito grande a se pensar, né? Porque eu, inclusive aqui no canal, eu foco muito no uso do Notion para negócios, né? Para pequenas empresas. Então, os meus clientes têm todos os negócios também, vendem serviços, vendem produtos. Então, é claro que a ferramenta, ela vai pensar nisso, né? Porque é daí que vem o maior dinheiro da ferramenta. Só que os caras falar que é caro, isso aqui é inviável. Tipo, se você comparar com ferramentas grátis, né? Claro que vai ser caro. Mas olha para os benefícios que o Notion traz em comparação a um Google Sheets, por exemplo, né? Você criar planilhas e deixar as coisas só ali na planilha, sendo que no Notion você consegue integrar a sua planilha com um monte de coisa, Você consegue integrar uma planilha de gestão financeira com gestão comercial, você consegue colocar e localizar quanto que o seu cliente pagou para você, quanto que ele te pagou o tempo todo, você consegue compartimentar isso, ou compartimentabilizar, não, deve ser compartimentar, né? Compartimentabilizar é sacanagem já. Você consegue compartimentar isso por meses, por semanas, por anos, por trimestre, semestre. Você consegue fazer um monte de coisa que você não conseguiria nessas outras ferramentas, né, que são mais específicas. Porque justamente o Notion, ele te dá a liberdade de abranger muita coisa e centralizar muita coisa. Então isso que é o legal, e por um preço, assim, irrisório, porque ele entrega, né? Então, principalmente se você trazer bastante gente, né? Porque você consegue trazer muita gente por um preço barato e ainda consegue colocar todo mundo ali na operação, consegue criar automações para cada pessoa, consegue criar um agente específico para cada pessoa também. Então, assim,
é bizarro. Aí esse aqui a gente já viu. E aí aqui, ó, a gente leu esse aqui, né? E aí o cara que criou, né, que escreveu o artigo, agora eu não lembro qual que era o tema do artigo, né? Se era esse aí que ele realmente deu uma lista pra substituir, ou se ele foi um outro artigo que ele só perguntou como que as pessoas estão usando o Notion. Mas aí ele falou assim, ó, obrigado, o que você usa em troca do Notion, né? O que você usa além do Notion, pra substituir ele? O cara falou que ele tentou o Notion, né? Que ele falou, ele tentou aqui, mas ele sabe que é bom pra organizar os dados e tudo mais, só que ele acha que todos os recursos são distrações e tudo mais. Então ele percebeu que o cara usou o Notion já testou, né? Aí ele falou assim, responder, né? Como que ele usa pra substituir. Essa aqui é boa, se liga. Ele falou, eu tô usando o bom e velho papel e caneta para tarefas e o Apple Notes para notas rápidas e dados, e guardar dados de longo termo, né? De deixar tudo guardado ali por muito tempo. Aí ele falou que ele usa um método chamado Bullet Journaling, né? Que é o padrão para planejar o dia. Não é distrativo, né? Ele não se distrai. Escrever coisas e fazer a relação entre eles é muito satisfatório. O Apple Notes é muito bom porque ele é um usuário de iPhone e Mac. Olha o que eu falei do ecossistema do iPhone, né? É realmente para quem usa iPhone, para quem gosta do ecossistema, para quem tem uma direção específica para usar, tira maior proveito, né? Sabe tirar o maior proveito, é sensacional, pô. Então, o ecossistema do iPhone e do iOS é muito bom. Ele falou que é rápido, tá sempre comigo, barato, grátis, quer dizer, né? Simples, e eu posso rapidamente voltar qualquer dado que eu estiver procurando. Isso funciona muito bem para mim, mas but find out whatever works for you. Mas você precisa achar o que funciona melhor para você. Esse final aqui tá certo, né? Ele falou do Apple ali e tal, tudo mais, mas eu dou risada mesmo disso aqui, ó. Bom e velho papel e caneta para tarefas. Justamente o que a gente busca evitar, né? Que é voltar pros primórdios, né? Voltar pra ser um homem das cavernas, né? Porque se você escreve tudo no papel e caneta, você nunca vai ter nada cadastrado, você nunca vai ter nenhum tipo de cadastro que seja de longo prazo, né? Então, ele até meio que se ferrou aqui, tipo, ele falou um negócio que ele entra em contrassenso aqui. Ele falou o bom e velho papel e caneta, e depois ele falou e o Apple Note para notas rápidas e dados, né, guardar dados de longo prazo. Só que assim, se ele quisesse realmente guardar dados de longo prazo, ele usaria uma ferramenta de criar notas, né, para tudo e para as tarefas também. Então, por que ele usa papel e caneta para as tarefas e Apple Notes para notas, né, para notas rápidas? Bom, vai ver, ele não queira realmente, ele queira um sistema muito simplificado mesmo, assim, tipo, também não julgo o cara, né, ele deve gostar de coisas mais simples realmente, né, coisas que são mais dia a dia ali, né, nada sofisticado, nada muito trabalhoso. Então, existem pessoas assim também. E é bom sempre lembrar, né, até puxar o gancho aqui, porque, cara, tem gente pra tudo, né, tem pessoas que funcionam muito melhor com realmente papel e caneta, né, com fazer os planejamentos ali, os mapas mentais, sei lá, na parede do quarto. Tem gente que gosta muito de post-it, tem gente que gosta muito de calendário, tem gente que funciona melhor com planilha. Então, coisas assim a gente não consegue mudar, né. Eu acho que tem realmente coisas que a gente meio que é do nosso estilo, assim, é da personalidade. Cada um tem um tipo específico de pensamento, de estilo de pensamento, né? Tem gente que gosta mais de coisas visuais, tem gente que gosta mais de aprender ouvindo ali. Então, enfim, tem muita coisa que é inviável a gente dar uma garantia, né? A gente se posicionar muito firmemente, né? Então, se o cara falou que ele prefere assim, beleza, né? Agora o cara falar que é caro, que os recursos são só para distrair, né? Aí eu já acho meio complicado. Agora, eu acho que eu vou entrar numa parte um pouco mais tranquila, né? Aqui, né? Que tá acabando, né? Que os caras falando o oposto, ou não? Deixa eu ver aqui. É verdade, o cara ele falou bem. Então agora a gente vai ver o outro lado do pessoal que meio que protegeu o Notion, né? Vamos dizer assim, falou bem do Notion. Esses artigos que falam mal, né? Do pessoal, principalmente falando mal ali, falando que o Notion é ruim, que não sei o que só atrapalha. Então o cara falou aqui, eu acho que demora um tempo, né? Pra você pegar o jeito. Eu lembro que eu gastei muito tempo no começo entendendo como que eu posso colocar no meu uso, né? Como que eu posso usar ele no dia a dia. Mas depois de assistir alguns tutoriais e muita tentativa e erro, eu fiz um sistema básico que me ajudou a fazer I come to do there and not get lost. De chegar lá, né? De chegar em algum lugar, resolver algum problema e não ficar perdido na estética e na complexidade dele. Então ele tá falando que ele fez um sisteminha básico com tutoriais de YouTube, e aí ele fez um pra ele específico, né? Então ele conseguiu criar um sistema pra ele usar no dia a dia, que seja simples e que ele não se distraiu, né? Igual o cara falou, com estética e complexidade da ferramenta. Cara, isso aqui é um exemplo ótimo de uma experiência que a pessoa teve com o Notion, né? Eu inclusive, tive uma experiência muito parecida com essa, né? Eu comecei usando
no Evernote, como eu já disse, né? E aí eu comecei a assistir vídeo no YouTube, comecei a fazer alguns sistemas para mim, né? Específicos para mim, para resolver coisas do meu dia a dia. E com isso eu fui entendendo a ferramenta aos poucos, né? Então foi isso que ele falou aqui, ó. Ele começou a entender a ferramenta depois que ele começou a botar em prática o que as pessoas estavam falando no YouTube, só que ele não copiava o sistema das pessoas, né? Isso que não é legal de você fazer. Não por cópia em si, né? Não porque eu não gosto de cópia, não sei. Pô, eu vendo templates, né? Eu literalmente tenho uma listona de templates que você pode baixar de graça no seu sistema. Então eu, inclusive, apoio que você faça isso. Mas a ideia é que você use esses templates e use a expertise que você vai ganhar, talvez, em assistir um tutorial, para você criar uma coisa sua, para você criar um negócio que você pode falar, putz, eu criei isso aqui do zero e eu vou usar isso aqui no meu dia a dia, ou toda semana, todo mês, para resolver uma questão que eu tenho. Então, isso é ótimo. Essa é a parte boa, entendeu? Então, resumindo, essa foi a experiência do cara aqui, né? Que ele começou a usar o Notion e percebeu que ele poderia resolver problemas dele no dia a dia com o Notion. Isso é ótimo. É isso que eu sempre apoio de você fazer. Entenda e perceba que um problema que você tem, né? Você localiza um problema que você tem no dia a dia, seja, eu quero um diário, eu quero um diário pessoal, eu quero um rastreador de hábitos, eu quero um CRM, eu quero uma planilha financeira, eu quero qualquer coisa, e você vai lá e vai ter um vídeo no YouTube sobre isso. Você vai lá e pesquisa o vídeo no YouTube, você assiste o vídeo, não precisa nem ser o meu, né? O meu deve ter todas as ideias de sistema que você pensar aí, que são os mais almejados, vamos dizer assim, né? Os mais básicos e até os mais complexos também. Eu devo ter um vídeo sobre isso. Então, se você assistir o vídeo e você entender ali qual que é a base, qual que é a essência do sistema, você consegue sim fazer um sistema seu e terminar assim, entendendo a ferramenta de fato, e a partir daí você já ganha, você destrói a curva de aprendizado do Notion, porque é só isso, você só precisa entender o que você pode tirar de proveito dele, entender como que ele pode entrar na sua rotina. Depois disso, você vai fazendo as coisas na prática ali, você vai testando um pouquinho por dia, sei lá, 15 minutos, 10 minutos por dia, vai fazendo as coisas ali que você quer, aí é abraço, né? Aí depois disso, você já ganhou e já vai conseguir fazer muita coisa. E aí o nosso último comentário aqui, né? Esse cara, ele respondeu, esse sim, né? Ele respondeu aquele post que eu falei, né? Eu citei um pouco antes aqui, que o cara, ele carcou o Notion totalmente e falou que o Notion, ele é um tudo em um, só que não é bom em nada. Então, ele é desnecessário, porque você pode usar outras ferramentas para fazer o que ele faz, só que aí ele fez uma listona de ferramentas assim, para cada recurso do Notion, ele fez uma lista de várias ferramentas, né, para substituir. E aí ele falou, o Notion ele é caro, então você pode usar essas ferramentas aqui, que elas são muito mais baratas do que o Notion, e aí você usa uma para cada recurso que ele tem. Só que assim, eu não preciso nem comentar sobre isso, né, é uma questão assim, de você entender a ideia do cara, não faz sentido nenhum, né, você usar 3 ferramentas para substituir um recurso do Notion, e você falar que o Notion é caro porque ele custa, sei lá, R$500 por ano, R$600 por ano, que é o básico, é a média de ferramentas SaaS, né, hoje em dia. Você falar que usar outras ferramentas, usar uma ferramenta para cada recurso que o Notion tem, por exemplo, Kanban, vai lá usar o Trello para Kanban, você vai usar o Asana para gestão de projetos, você vai usar o Excel para planilhas de gestão financeira, aí você vai usar um outro CRM, HubSpot, sei lá, qualquer coisa assim. Só que uma hora você vai se sentir limitado nessas ferramentas, certo? E se você pensar em pagar essas ferramentas? Se você pensar em fazer a assinatura anual dessas ferramentas, quanto será que vai ficar? Nossa, não tenho nem ideia. Caramba, o Notion custa 600 conto por ano para você colocar um monte de gente ali, para você centralizar tudo, ter as IAs ao seu favor ali, para te ajudar também. E aí você acha que é mais legal e é melhor você usar uma ferramenta para cada coisa, separar tudo e ainda ter que pagar depois. Em algum momento você vai ter que pagar a ferramenta para abrir o leque, né, para conseguir ter mais recursos. Então assim, não preciso nem falar mais, né, é isso. Aí o cara falou aqui, ó, Notion faz tudo isso bem o bastante, né, que ele citou lá, tudo que eu citei aqui, ele falou no post, né, não sei se eu vou conseguir puxar o post aqui agora, pra vocês verem, mas é basicamente isso, né, ele citou uma listona lá pra substituir o Notion e enfim. Aí ele falou aqui, a Notion faz tudo isso muito bem, bem o bastante. Aí ele falou, eu não preciso de todas as ferramentas que você listou, porque eu tenho único ponto, né, uma única ferramenta que faz tudo isso pra mim com um preço razoável mensal, justamente o que eu expliquei aqui. Aí ele falou, eu raramente preciso do full power, né, eu raramente preciso do poder completo das ferramentas que você citou. Eu só preciso do bom é o bastante, né, do good enough, que é basicamente você, tirar o maior proveito da ferramenta sem perder tantos recursos e sem ser um bocó usando e sem precisar usar totalmente, nossa, ser um power user mesmo, né, que os caras falam que é a pessoa que vai destrinchar a ferramenta
tudo, assim, fazer tudo. E o Notion é bom o bastante para para todas as frentes. Para mim, como um usuário pessoal, né? Então ele tem os sistemas pessoais dele ali, sei lá, de hábitos, talvez, de tarefas pessoais. E para minha empresa, que tem mais de 500 funcionários. Aí ele falou, de qualquer forma, tchau. Então, assim, eu deixei esse por final, porque não sou eu falando, né? Então, assim, é bom deixar claro que existem pessoas que também têm um uso muito bom do Notion, aprenderam a usar o Notion, e que acham ridículo essa galera falando que, o Notion é muito difícil, eu não consigo, não sei o quê. O Notion é totalmente desnecessário, eles forçam você, eles forçam uma curva de aprendizado totalmente desnecessária e muito difícil demais, e ninguém consegue usar. Só que aí tem uns caras que tem uma empresa de 500 funcionários usando o Notion, e ele mesmo falou que ele não é um power user, ou seja, ele não usa todos os recursos, ele usa o que ele precisa de fato, né, no dia a dia. E é assim que você usa uma ferramenta. Ou vai falar que você usa o Excel, ou você faz uma planilha, todas as planilhas que você usa tudo que o Excel tem pra te oferecer. Você usa todas as fórmulas, você usa todos os códigos de fórmula. Porra, né? Só da gente pensar. E o Power BI, por exemplo, né? Que é uma outra coisa foda de aprender também, difícil pra caramba. Vai falar que você usa tudo isso, né? Os gráficos e tudo mais. Então, acho que o pessoal só dá hate no Notion mesmo, porque, sei lá, porque ele tá em alta, vamos dizer assim, né? Ele tava muito mais em alta anos atrás, mas agora ele deu uma decaída um pouco, né? Por causa dessa questão da IA e tudo mais. Tem uma galera que não gosta de IA, mas a galera tá com hate por isso, né? Porque acha que o Notion é, uma ferramenta que tá na boca do povo aí, que a galera tá usando, tá gostando, e o cara vê que tem uma pessoa que tem um sistema tão incrível, que ajuda ela em tantos pontos, que, sei lá, dá uma inveja, talvez, dá alguma coisa estranha nas pessoas, um sentimento estranho, que ela poderia estar fazendo aquilo ali, poderia tirar o proveito que a outra pessoa tira, né, da ferramenta, e não precisaria estar usando 17 ferramentas no dia a dia para fazer uma coisa de cada vez ali, e aí ela vê que tem gente que usa desse jeito, consegue usar desse jeito, porque dedicou um tempinho ali do dia a dia dela, que é uma coisa básica para você aprender qualquer idioma, para aprender qualquer coisa, você precisa dedicar um tempo, né? Então por que você não vai dedicar o tempo numa ferramenta que vai te ajudar no dia a dia, né? Para eficiência, para produtividade, para organização, para empresa, para gestão pessoal, qualquer coisa que pode te ajudar, né? Então não faz sentido para mim isso, né? A galera que taca hate é realmente a galera que não é meio ignorante, né? Que não sabe muito bem como que a ferramenta funciona, e aí fica meio com inveja, né? Meio mal de pessoas estarem usando a ferramenta do jeito que ela poderia ser usada, com eficiência, e aí a pessoa não consegue usar, então fica meio mal por isso. Então, basicamente isso, esses são os comentários que eu queria trazer aqui, né? Então, pra gente dar umas risadas. Qualquer ferramenta tem uma curva de aprendizado, né? Ela pode ser simples e pode focar num pessoal que vai ter um uso mais simples, e tem ferramentas também que são muito difíceis, que a pessoa ela pode aprender, ela pode se dedicar a aprender e pode passar da curva de aprendizado da ferramenta e pode tirar maior proveito dela. E, cara, tem ferramenta pra tudo, assim. O Notion, o bom que eu acho dele também, que tem um vídeo que eu fiz, né, que é Notion para iniciantes sem perder a cabeça, um negócio desse. Vou deixar recomendado o vídeo aqui em algum lugar, ou na descrição, que eu passei lá, meio que o básico, né, do Notion, os fundamentos do Notion pra você aprender de fato e começar a usar ele pra você mesmo. E aí eu mostrei lá que o Notion, ele pode te entregar um uso tanto simples e básico, que no caso seria os caras que falaram que o Notion é totalmente desnecessário porque não precisa de tantos recursos para ser uma ferramenta só de notas, né, de escrever notas. E tanto ele pode ser uma ferramenta muito poderosa para você fazer coisas complexas, né, que é o caso do meu sistema de empresas, por exemplo, né, meu sistema completo centralizado para empresas, que é o Super. Então, assim, eu fiz um sistema completo para empresas se organizarem e terem mais eficiência em uma ferramenta só. Uma solução que uma empresa precisaria usar, assim, no mínimo umas 5 ferramentas. Então eu consegui centralizar tudo durante meses que eu fiquei desenvolvendo a ferramenta aqui no Notion, que é o Super. Tem vários vídeos sobre ele já no canal, mas se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da página de vendas dele para você dar uma olhada, né, saber como que ele funciona e tudo mais. E eu fiz isso no Notion. Então, assim, separar esses tipos de usos de ferramentas é importante também, né? Você conseguir entender que a ferramenta pode ter vários usos e pode ter vários tipos de usuários, inclusive. A mesma coisa acontece com Excel, a mesma coisa acontece com PowerPoint, a mesma coisa acontece com qualquer ferramenta. Com Word, até o Word, você pode usar o Word de um jeito muito bizarro, você consegue fazer muita coisa com o Word, né? E as pessoas nem sabem. Então, se você abre um vídeo aí de um cara que é expert em Word, porra, o cara vai estar acabando com tudo, assim. Ele vai estar fazendo umas coisas que você não vai nem saber o que é que ele tá fazendo. Então, tem essa questão também. Então, assim, acontece para qualquer ferramenta. Então, as pessoas, elas citam o Notion por causa disso, porque elas têm algum tipo de rinha, algum Notion, né? Por algum motivo. Mas é basicamente isso. Então, esse
foi o vídeo, um pouco diferente, né, do normal. Quis trazer um pouco do que a galera acha do Notion aqui, né. Todo mundo deu o Notion, só que por motivos errados. Então, se você curtiu esse vídeo aqui, dá um like para eu saber que eu posso fazer mais como esse, né, mais diferentes, né, não só de sistemas, de gestão e tudo mais. E se inscreva no canal para você não perder nenhum outro vídeo também, que vai ser tão interessante quanto esse aqui, ou até melhor, até mais útil, enfim. E deixa o seu comentário aqui, o que você acha sobre isso, pra eu saber também qual que é Vamos criar a nossa discussão aqui sobre o Notion também, se for possível, né, porque essas discussões aqui eu peguei tudo do Reddit, né, que é um lugar meio obscuro da internet, né, não tem jeito, tem uma galera meio bizarra, não por esses comentários aqui, mas por outras coisas, né, também. Mas, enfim, deixa o seu comentário aqui sobre o que você acha. E é isso, até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado, valeu pelo seu tempo, fica ligado aí que vai vir mais bastante conteúdo. Valeu, até mais.